Olá, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. O nosso tema hoje ele será bem palpitante. Eu gostaria que você assistisse todo esse vídeo, ok? E você atentasse para cada palavra que eu vou falar. Eu peço que você realmente assista esse vídeo. É interessantíssimo, ok? E esse vídeo ele vai falar o seguinte: há contradições na Bíblia? Nós vamos trabalhar essa questão. Há contradições na Bíblia? Se é verdade que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, se é verdade que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, se é verdade como se ensina que não há erros na Bíblia, então daqui eu faço a pergunta: será que isso é verdade? Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Será que não há contradições em relatos na Bíblia? Será? Eu convido vocês para juntos mergulharmos na Bíblia Sagrada. Eu quero dizer aqui logo para você que eu, como sempre, eu faço os meus vídeos com base na Bíblia Sagrada. Então eu vou fazer as exposições aqui e você tire as suas conclusões, ok, querido? Existe inúmeros textos que os críticos dizem que eles se confrontam, mas eu vou trazer aqui poucos para o vídeo não ficar longo, ok? E eu vou começar por Isaías, capítulo 26. Isaías capítulo 26, olha o que diz. 26:14. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Aqui Isaías está falando que os ímpios não ressuscitarão. Eu já falei disso em um vídeo passado. Ok? Eu já comentei sobre isso. Não vou me alongar tanto. Até porque o meu objetivo aqui realmente agora é mostrar se há ou não contradições na Bíblia. E eu estou me referindo aqui a contradições, no caso, doutrinárias mesmo. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitaste, destruíste e apagaste toda a sua memória. Agora veja o que diz o versículo 19. Sobre os mortos justos. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Então você vê que primeiro Isaías diz que os mortos, no caso os ímpios, não ressuscitarão. Mas no que diz respeito aos mortos justos, eles ressuscitarão. Mas interessante é que quando nós vamos para Daniel 12:2, Daniel diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui, querido, não sou eu que vou dizer para você se a Bíblia está se contradizendo. Eu acredito que você tem uma psique sadia, você tem uma mente sadia, você faça as suas conclusões. Eu só apenas estou lendo para ti, estou apenas mostrando para ti o que a Bíblia diz. O que Isaías diz? Que os mortos ímpios não ressuscitarão, e os justos ressuscitarão. O que Daniel diz? Que justos e ímpios ressuscitarão. Daí você tira as suas conclusões. Daniel, ele concorda com Isaías? Ora, se para Daniel ambos justos e injustos ressuscitarão, e para Isaías somente os justos ressuscitarão, a minha pergunta para ti é: Daniel concorda com Isaías? O que você acha? E se a Bíblia Sagrada é a inerrante palavra de Deus, e se o Espírito Santo inspirou Isaías e inspirou Daniel, estaria o Espírito Santo agora entrando em choque consigo mesmo? Porque o Espírito Santo diz para Isaías que os mortos ímpios não ressuscitarão. Só que para Daniel o Espírito Santo diz que ímpios e justos ressuscitarão. E aí, quem é que está entrando em choque?
é Daniel com Isaías, ou se ambos é verdade que foram cheios do Espírito Santo, falaram pelo Espírito Santo, como é que nós vamos entender isso? O Espírito Santo agora está entrando em choque? O Espírito Santo está entrando em contradição? Faça as suas conclusões, ok? Outro exemplo de contradição, de confronto, nós vamos ler aqui Marcos 1, 14 e 15. Vamos lá, queridos? Eu não vou fazer vídeos, e vocês já me conhecem, né? Já estamos numa caminhada um pouco boa. Vocês sabem qual é o meu tipo de vídeo. Eu trago sempre coisas novas. Então eu não vou fazer vídeo para falar somente aquilo que todo mundo já fala. Não. Eu trago curiosidades que faz você pensar. Marcos 1, 14 e 15. O que diz? E depois que João foi entregue à prisão, grave bem isso. E depois que João, o Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Isso aqui aconteceu, veja bem, Cristo só começou a pregar o evangelho do reino, de acordo com Marcos, depois que João foi encarcerado. E aqui eu estendo o posicionamento de Marcos para Mateus e Lucas. Somente depois do aprisionamento de João, ou melhor, isso, somente, e depois que João, vou ler de novo, para não, e depois que João foi entregue à prisão, pronto, somente depois que João Batista foi aprisionado no cárcere, é que Jesus começa o seu ministério, ou seja, quando Jesus começou a pregar o evangelho, as boas novas de salvação, então o ministério de João já tinha se encerrado. Eu convido-vos aqui para ler Mateus 11, 13. 11 e 13, só para confirmar que eu não ia ler essa passagem, mas vou ler. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito a este, Elias que havia de vir. Quando Jesus falou isso, João já estava encarcerado. E Marcos, conforme nós lemos, Marcos capítulo 1, 14, 15, 1, versículos 14 e 15, diz claramente que João Batista estava encarcerado quando Jesus começou a pregar. Mas é interessante, queridos, que lá no Evangelho de João, eu convido-vos para lermos, olha o que João fala. Eu vou confrontar o que Marcos diz com o que João fala. Para o vídeo não ficar longo, eu vou ser bem sucinto. João capítulo 3. Olha o que o evangelista João diz sobre o ministério de Jesus. João capítulo 3, versículos 22 a 24. Vou ler, prestar bem atenção. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles, e batizava. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos, para a terra da Judeia, e estava ali com eles, e batizava. Vê que Jesus, no seu ministério, já batizava com os discípulos. 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então você vê aqui um ministério paralelo. Jesus, por um lado, batizava, fazia discípulos. João, por outro lado, batizava também e fazia discípulos. Então o que nós vemos aqui no relato de João é um ministério paralelo. Jesus, aqui de acordo com João, ele, quando estava pregando, João Batista também estava pregando por outro lado. Versículo 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão, meu irmão. Só que Marcos 1, 14 e 15 diz que depois do encarceramento de João é que Jesus começou a pregar o evangelho. Você está prestando atenção aí? Marcos 1, 14 e 15 diz que depois que João foi encarcerado, Jesus começou a pregar. Mas aqui o que é que diz aqui? João 3, 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Será que João ele desconhecia o evangelho de Marcos? Ou será que João aqui de propósito estava contradizendo a informação de Marcos? Porque Marcos disse que Jesus começou a pregar depois do encarceramento de João Batista. Mas João aqui,
3:24 diz claramente, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Continuemos aqui. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Eu vou ler mais para vocês. Foram ter com João. Você vê que João ainda estava pregando. E disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Então você vê aqui ministérios paralelos. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Como é que nós vamos aqui? Você me responda. Como é que nós vamos conciliar o relato de João, que diz que Jesus pregava por um lado e João Batista por outro, com o que lemos em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos diz claramente que quando Jesus começou a pregar, João Batista já tinha encerrado seu ministério, estava encarcerado. Mas João aqui, ao contrário, é como se ele dissesse assim para Marcos, negativo, Marcos. Negativo, Marcos, você está errado. Marcos, eu vou lhe mostrar, Jesus começou a pregar num lado e João Batista continuou sua pregação no outro. Esse é o diálogo. E diante disso eu pergunto para você, se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo inspirou Marcos, inspirou João, se não há confrontos na Bíblia, se não há contradições no relato, né? Se não há choques, porque aqui é um choque, entendeu? Eu quero que você entenda que o relato de João sobre o ministério de Jesus e o de João Batista, como ministérios paralelos, andando paralelamente, confronta o relato de Marcos, bem como o relato de Mateus e Lucas, que mostram claramente que Jesus só começou a pregar depois que João foi encarcerado. Então não houve ministérios paralelos. Em Mateus, Marcos e Lucas não houve ministérios paralelos de Jesus com João. Mas João mostra. Vamos prosseguir. João 3:31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e vale a terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então você vê aqui João dando testemunho sobre Jesus. João não tinha sido encarcerado. Continuava batizando, continuava testificando. E Jesus, por outro lado, já estava pregando. Aí eu pergunto para você, meu irmão. É um direito seu não concordar, não é? Mas se você não concordar é com a Bíblia, porque me parece que eu não estou acrescentando nada. Me parece. E agora eu te pergunto. O relato que João tece acerca do ministério paralelo de Jesus com João está de acordo com o que Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15 fala? Marcos diz que João foi encarcerado e somente depois Jesus começou a pregar. Mas João diz que João estava livre pregando e Jesus pregando também. E aí, esses dois relatos batem? Batem? O que você me diz? Agora nós vamos aqui, meu querido, para Romanos 3, 28. Tá bom? Onde houver choque, eu vou dizer. Onde não houver, eu também vou dizer. Mas na minha análise, esses relatos são diferentes. Os que eu li são diferentes. Não são diferentes. Mas se você tiver uma explicação melhor, você poderá estar interagindo comigo e fazendo um vídeo. Mas na minha opinião, na minha visão, esses relatos eles são diferentes. Romanos 3, 28. Eu vou ler aqui para você. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E lá em Gálatas 2,16 diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Só que Tiago, lá em 2,14, ele diz que, vede, o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Eu já vi um certo ateu
de um canal aí, Teologia Reversa, não vou nem citar o nome dele, não vale a pena. Mas ele fez um alarde sobre esses dois textos, dizendo que a Bíblia tem contradição. Olha aí, Tiago está contradizendo Paulo. Meu irmão, por incrível que pareça, não está. Como é professor, mas você acabou agora de dizer que há contradições, mas não nesses dois textos. Não nesses dois textos, ok? A declaração de Paulo aqui, quando ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Primeiro você tem que ver que Paulo aqui está falando da justificação pela fé sem as obras da lei. Paulo está falando aqui de obras da lei. E é simples, vou ser muito sucinto para ti. E Tiago, quando ele diz: vede, o homem não é justificado apenas pela fé, mas também pelas obras. Quando você vai ler Tiago, você vai ver que as obras em Tiago ali não são obras da lei, são obras decorrentes da fé. Então o que Tiago está falando é de uma fé prática. O que Tiago está dizendo é que não adianta o homem ter fé e não ter obras. Isso não justifica o homem. Porque a fé que justifica, de acordo com Tiago, é aquela fé que pode ser demonstrada por obras. E Paulo concorda com isso. Ok? E Paulo concorda com isso. Então, querer interpretar de forma isolada as palavras de Paulo, bem aqui em Romanos 3,28, e confrontar com Tiago 2,24, é um equívoco. A pessoa que faz um negócio desse aí, ele não é um bom intérprete, ele não está fazendo exegese, ele, no mínimo, tem que voltar para a faculdade, para a universidade e aprender a ler. E aprender a ler. Essa é a minha crítica para aqueles que dizem que Paulo está confrontando Tiago. Não está. Se tivesse, eu dizia. Eu quero lhe dizer bem aqui que eu não tenho dificuldade em aceitar que há contradições na Bíblia. Você já está vendo que eu não tenho dificuldades. Por exemplo, para mim, Isaías sustenta que só os justos ressuscitarão. E Daniel sustenta que justos e injustos ressuscitarão. Então, isso bate? Não bate. Isso aqui é a teologia defendida por Daniel, ela não bate em tudo com a teologia defendida por Isaías. Não bate, então eu não tenho dificuldade em aceitar que há contradições, que há choques teológicos e ideológicos na Bíblia. Mas não é porque eu tenha essa posição que eu agora vou distorcer a Bíblia Sagrada, não. Eu não preciso disso, eu estou aqui fazendo um vídeo com o objetivo de te ajudar, de fazer você interpretar a Bíblia corretamente e não de distorcê-la, ok? Mateus 27,5, lá diz, sabe o quê? Que Judas saiu para enforcar-se. Outras versões dizem que ele realmente se enforcou. Eu vou ler aqui para você, Mateus 27,5. Mateus 27,5. Olha o que Mateus vai dizer sobre a morte de Judas. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Outras versões dizem que ele se enforcou. Ou seja, o que Mateus está dizendo aqui é que Judas se enforcou. Tá certo? Guarde bem. Mateus 27,5 está dizendo que Judas se enforcou. Mas você sabe o que diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 18? Você quer ler? Vamos ler aqui comigo. Atos 1, 18. Vamos ver o que diz. Eu vou ler do versículo 17, melhor. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, ele está falando de Judas, adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Vou continuar. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Eu sei que você sabe ler. Você sabe ler. Mateus 27,5 diz claramente que Judas se enforcou. Mateus capítulo 27, versículo 5 diz que Judas se enforcou. Mas, professor, eu já vi uma explicação que diz que Judas, ele se enforcou, e o seu corpo inchou, e a galha quebrou, e ele caiu de rebanceira abaixo, e como ele estava inchado, o seu corpo explodiu, e suas entranhas se derramaram.
Eu também já vi essa explicação. Essa explicação, queridos, ela é bem antiga. E essa explicação ela surgiu para conciliar o relato de Mateus, que diz que Judas se enforcou, com o relato de Atos. O relato de Atos não combina com o que você está me dizendo. Isso aí é uma explicação conciliadora. É aqueles que dizem que não há choques ideológicos na Bíblia. Aqueles que defendem que a Bíblia, a palavra de Deus, é inspirada e que não há choque, não há confronto, não há contradição. Então eles ajeitam isso aí, eles dizem que não, nós temos que ajeitar o relato de Mateus com Atos. O que aconteceu é que Judas saiu para se enforcar e realmente ele se enforcou na galha de uma árvore, botou uma corda no pescoço, se enforcou e aquela árvore ela ficava perto de uma montanha que descambava para um precipício e o corpo de Judas se inchou, ficou totalmente inchado e a galha com peso quebrou e Judas Judas foi precipitado, caiu lá no abismo e as suas entranhas todas se derramaram. É isso, professor? Será que é isso, meu irmão? Vamos aqui, eu te convido aqui para ler Atos. Veja, lembre, Mateus 27,5 diz que Judas se enforcou. Mas o que é que diz Atos 1,18? Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e precipitando-se. Veja, aqui está dizendo que Judas não foi precipitado. Aqui não está dizendo que Judas caiu da galha. Isso aqui está mostrando uma ação. Olha o que diz. E precipitando-se. Ninguém precipitou Judas. O relato aqui está dizendo que ele se precipitou. Eu vou ler mais claramente para você. Eu vou mudar aqui a fraseologia. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e se precipitou. É isso que o autor está dizendo, que Judas se precipitou. Ninguém precipitou Judas. Não. E aqui mostra o que? Sabe o que? E precipitando-se. Rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E precipitando-se. Eu quero te lembrar aqui que o relato está mostrando que Judas aqui cometeu uma ação, logo Judas estava vivo. O que o autor está dizendo é que Judas se atirou, se jogou. Pelo amor de Deus, vamos ler aqui, irmãos. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se. E precipitando-se. Aqui houve uma ação. Ora, quando eu leio e precipitando-se, aqui Judas não sofreu uma ação. Aqui Judas praticou uma ação. Se você for professor de português, você que está me ouvindo, porque eu não sou, mas eu posso te dizer que a frase aqui, e precipitando-se, mostra uma ação de Judas, e não que ele sofreu uma ação. Porque se ele tivesse caído da árvore, como dizem, e precipitado-se, não era ele que tinha se precipitado, ele tinha sofrido uma ação. Mas aqui está mostrando que Judas praticou uma ação. Olha o que é que diz. E precipitando-se, aqui foi Judas quem praticou a ação, ele se precipitou. Então aqui fica a minha pergunta para você. Atos está dizendo que Judas se precipitou, se lançou, se jogou. Logo ele não estava morto. Quando Judas se precipitou, ele não estava enforcado. Porque se ele tivesse enforcado, ele não poderia ter se precipitado. No mínimo, a Bíblia diria, sabe o quê? Se ele se ele já tivesse morto aqui por enforcamento, no mínimo teríamos que ler assim, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitado, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Mas aqui está dizendo que ele se precipitou. Se ele se precipitou, ele não estava morto. Você concorda comigo? Eu jamais vou dizer que uma pessoa se precipitou se ele estava morto. Você vai dizer que alguém se precipitou se ele estava morto? Não. Logo, quando a gente diz fulano de tal se precipitou,
Ele estava vivo quando fez isso. Morreu por consequência, mas praticou uma ação. Então, Judas aqui, o que Atos 1,18 está mostrando é que Judas praticou uma ação. Como? Judas se precipitou. E aí diz, e rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. As entranhas de Judas que se derramaram, porque ele foi arrebentado pelo meio, foi arrebentado pelo meio. E ele foi arrebentado pelo meio por quê? Porque ele se precipitou. O lugar que ele se atirou era alto, e quando ele caiu no chão, ele se arrebentou e suas entranhas saíram para fora. É isso que o relato está dizendo, que Judas se atirou. Então, de acordo com Atos, a morte de Judas foi por precipitação, ou seja, ele se atirou. E de acordo com Mateus, Judas morreu enforcado, ele se enforcou, mas aqui está dizendo que ele se precipitou. Mas você tire suas conclusões. Se você tiver uma explicação melhor do que a minha, honesta, faça uma explicação honesta. Ok? Faça uma explicação honesta, queridos. Vai ficando por aqui, mas a minha pergunta continua. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, como é que nós vamos explicar essas discrepâncias? Ou eu estou lendo errado? O que você acha? Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, se Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Judas se enforcou, Lucas, que escreveu Atos, segundo se acredita, né? Vamos dizer que foi Lucas. Lucas também não foi inspirado pelo Espírito Santo? E como é que Mateus diz que Judas se enforcou e Lucas aqui em Atos diz que Judas se precipitou? Eu não acredito que você vai dizer que morte por precipitação é a mesma de por enforcamento, porque não é, você sabe que não é. Uma coisa é alguém morrer enforcado, outra coisa é alguém se atirar de um penhasco. É coisa diferente. Se atirar de um penhasco e se precipitar para morrer enforcado. Então, o Espírito Santo, você concorda, né? O Espírito Santo, ele guiou Mateus. E o Espírito Santo disse para Mateus, colocou na cabeça de Mateus. O Espírito Santo guiou, Mateus falou, guiado pelo Espírito Santo, e disse, Judas foi enforcado, se enforcou. Mas aí vem Lucas, que também era cheio do Espírito Santo, e disse, não, Judas, ele se lançou de um penhasco, ele se atirou lá embaixo, ele se precipitou. E aí? Há contradição ou não há nos relatos? O que você acha? Comente aí. Comente, ok? Que Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.